Morretes, pequena cidade paranaense, situada ao pé da Serra do Mar, já quase no litoral. Estrada do Anhaia. Numa casa perto da cidade, no dia 11 de junho de 1904, nasce Teodoro de Bona. E nasce o artista quando o menino Teodoro levanta cedo para ver o sol nascendo por detrás dos morros, iluminando a montanha do Marumbi. A luz do sol cruza de leste a oeste, batendo nos picos, e depois desce pela pedra, clareando o vale. A imagem do Marumbi, com suas cores, nunca mais o abandonaria. Teodoro de Bona é filho de italianos, mas seus pais, Antônio e Cesira, se conheceram e casaram em Morretes. O pai tinha uma oficina de caldeireiro, onde a família fabricava alambiques para os engenhos de aguardente da região. Aos 8 anos, o menino é mandado para Curitiba a fim de continuar os estudos, hospedando-se na casa de seu tio Arcângelo. No Colégio Bom Jesus, dos padres franciscanos, o menino revela-se um bom desenhista e é recomendado para estudar pintura com Dona Gina Bianchi, conhecida artista curitibana que vivia no Palacete Wolff, onde hoje é a sede da Fundação Cultural de Curitiba. Depois disso, ele passa a ter aulas com Dona Ercília Secchi, que havia estudado em Pisa, na Itália. A conselho do pintor João Guelph, de Bona procura Alfredo Andersen, pintor norueguês que, em fins do século passado, havia montado um ateliê-escola em Curitiba. Andersen, considerado o maior pintor estrangeiro residente no país naquela época, influenciou toda uma geração, conhecida como os primeiros artistas pintores do Paraná. Por suas mãos passaram Frederico Lang de Morretes, Gustavo Kopp, Amélia Assunção, João Guelph, Stanislau Trappli, Valdemar Freisleben e muitos outros. Com o mestre Andersen, em 1922, de Bona inicia de fato sua carreira de pintor. A Curitiba dos anos 20 era uma cidade provinciana, mas com imenso potencial para o desenvolvimento das artes. Nessa sua nova fase, de Bona faz contato com outros artistas e, mesmo sendo bem mais moço, passa a frequentar com eles as rodas da boêmia curitibana. Na Rua 15, ficava a confeitaria do Bubi, local onde se tomava muito chopp e se discutia arte fervorosamente. Em 1925, o grupo de pintores faz sua primeira exposição nas dependências da Associação Comercial do Paraná. Por essa época, de Bona faz amizade com Bruno Lechowski, pintor polonês de vanguarda que, em sua passagem pelo Paraná, exerceu grande influência no meio artístico. O tempo passa e o artista sente vontade de voar mais alto. O pintor Lang de Morretes e o escultor João Turim, este recém-chegado da Europa, tomam a iniciativa de procurar recursos junto ao governo do estado, a fim de enviar de Bona para ambientes mais avançados. Andersen, sabendo da história, chama a atenção do aluno. Eu soube que você quer ir estudar fora. Você é muito moço e ainda vai sem dinheiro. O que você pensa que aquilo lá é? O que você pensa que é a pintura? De Bona responde: professor, não se trata de eu não saber o que é a pintura. Para mim, o senhor é um grande pintor, mas eu quero saber quem eu sou. O mestre entende e o discípulo parte rumo à Europa, com uma minguada subvenção do governo do estado que duraria 2 anos. So
1927, quando Debona chega à Itália. Talvez atraído pelas raízes familiares, instala-se em Veneza. Seu pai era natural de Longarone, localidade situada também na região do Vêneto. Logo de início, Debona integra-se ao grupo de vanguarda Ca' Pesaro, formado por jovens artistas italianos. Ao ingressar na Real Academia de Belas Artes de Veneza, passa a ter aulas com o professor Vincenzo Di Stefani e, posteriormente, com um dos mais respeitados pintores italianos da época, Ettore Tito. No verão de 28, participa do Salão Oficial dos Artistas Venezianos com 2 trabalhos, o Autorretrato e o Trote dos Estudantes, denominado Ca' Foscari. Em carta enviada ao mestre Andersen, Debona confessa: Eu, professor, sou hoje mais brasileiro que nunca, porque é só quando se está longe da pátria que se sente o amor pátrio. Mas não posso negar que estou estudando numa terra grande, entre as grandes, em arte. Passados os 2 anos de prazo de sua bolsa, o artista resolve permanecer na Itália, passando a manter-se com a venda de nus, paisagens e retratos. Em 1930, Debona é selecionado para a concorridíssima Bienal Internacional de Veneza. Nos quase 10 anos em que permanece na Itália, Debona, além de participar de inúmeros eventos de renome, produz e espalha uma infinidade de obras, dentro e fora dos limites do país. Várias de suas obras têm aquisições oficiais, algumas delas com dotações do rei da Itália. As cidades que mais concentram seus trabalhos são Veneza e Longarone. Em 1936, o artista resolve voltar ao Brasil, conseguindo uma passagem no consulado brasileiro de Trieste, das mãos do então cônsul, Vinícius de Moraes, com quem faz amizade. Logo ao chegar, sua primeira dificuldade é com a alfândega de Santos, que não quer liberar as 130 telas trazidas pelo pintor. É necessária a intervenção do presidente Getúlio Vargas, que resolve o problema a pedido do governador do Paraná, Manuel Ribas. Se ele tivesse permanecido na Europa, como depois daqueles 8, 10 anos de permanência em Veneza, e na Europa como um todo, e ganhando premiações, as mais almejadas por todos os pintores europeus mesmo, e dentro de uma crítica muito séria, o professor Debona sempre sobressaiu-se como o pintor de personalidade. Ou seja, ele assumiu uma forma, uma solução pictórica dele, muito própria, excluindo inclusive os modismos da época, que se ele quisesse, ele podia muito bem ter entrado nessas soluções relativamente fáceis, mas que impressionam e às vezes conseguem inclusive mercado muito bom.
Nesse período, Debona faz algumas exposições, entre elas a do Palácio das Arcadas, em São Paulo, com a apresentação literária de Menotti del Picchia. Em 1940, Teodoro Debona passa a residir no Rio de Janeiro e casa-se com Argentina Turim, sobrinha do escultor paranaense João Turim. Durante os 20 anos em que o pintor vive no Rio, realiza muitos trabalhos e participa de diversos eventos regionais e nacionais, espalhando suas obras por várias cidades do país. Eu conheci o Debona por intermédio do meu tio Turim, né, quando ele veio da Europa. E ali, depois, frequentando nossa casa lá com meu tio, todos os domingos ia até almoçar lá em casa. Depois fomos namorados e noivos durante 5 anos. Depois casamos, fomos morar no Rio. Lá ficamos 20 anos. E lá nasceram as meninas e ele continuou sempre lá no meio dos artistas, né, trabalhando, fazendo o que podia. Mas foi uma vida muito difícil porque ele não tinha um emprego e ele só vivia da pintura, né? E então era difícil também vender um trabalho. Em 1960, Debona volta a Curitiba para lecionar na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, ocupando a vaga deixada com a morte de seu amigo Stanislau Traplin. Entre seus alunos figuram Juarez Machado, Fernando Calderari e João Osório Brzezinski. O Debona, embora ele seja professor fundador da Escola de Belas Artes, devido ao fato de ele morar no Rio de Janeiro na época, só com o falecimento do Traplin que ele chegou a assumir a cátedra dele aqui, em desenho do modelo vivo e pintura. Isso foi em 59. Portanto, nós tivemos a felicidade de ser a primeira turma que ele conduziu, desde o primeiro ano até a formatura. Ele, por exemplo, tinha uma frase muito repetida nas aulas, que ele dizia que o bom aluno não é aquele que está sempre assim atrás do mestre, querendo mais e mais, exigindo do mestre. Ele dizia que o bom aluno é aquele que surpreendia o mestre. Eu acredito que o Paraná, nesse período, possui uma pleiade de jovens inteligentes e de talento, e com boa vontade de realizar algo de novo, que não há dúvida que teremos um resultado bastante positivo. Tratando-se de pintura, na verdade não existe obras mais importantes, são todas importantes, a não ser certos trabalhos que se faz sob encomenda, que tem uma finalidade, como seja, digamos, um quadro histórico, cuja finalidade requer um trabalho diferente, mas o motivo é sempre um pretexto, portanto toda a pintura é importante para o pintor. As artes atravessam um período de transição e naturalmente que está se procurando uma concepção nova das artes e espera-se que com o correr dos anos isso se consolide, porque na verdade há muitos problemas que preocupam as artes plásticas no momento. A pintura do Teodoro Debona caracteriza-se, primeiro, pela seriedade, segundo, pela parte formal
e ter zelo pela parte de conteúdo. Isso são fatores imprescindíveis para que a parte da pintura ou a obra de arte em si tenha o seu sentido real e a sua universalidade. Tendo todas essas características, poderia dizer que de Bona é um artista na plenitude da sua palavra. Como artista, como seu trabalho, como pai de família e como professor principalmente. Entre os anos de 76 e 78, de Bona produz a Via Sacra, conjunto de 14 telas, destinada à Igreja Matriz de Nossa Senhora do Porto, de sua querida Morretes. Talvez como expressão do fervor religioso que sempre o acompanhou, o pintor insere sua própria imagem numa das telas. A 12ª estação, Jesus morre na cruz. E na última estação, o artista retrata o padre Walter Zimowski, homenageando aquele que dirigiu a paróquia de Morretes por 15 anos. Tem um fato muito interessante, que uma certa vez nós fomos para São Paulo, para uma das bienais, e eu e o de Bona fomos jantar, tomamos algumas garrafas de vinho, e depois fomos assistir uma ópera. Por uma grande coincidência, a ópera era o Rigoletto, cuja área principal da soprano Adilda é o Caro Nome. Comentávamos, eu sempre gostei muito de cantar, um pouco do sangue italiano que eu tenho, se extravasa com um pouco de vinho, ecco, e com a cantoria que nós fazíamos, e geralmente eu só ficava bom para cantar quando eu já estava com mais do que 2 garrafas de vinho tomado. Então, nessas oportunidades, ele me incitava a cantar mais. E ele queria lembrar de um certo trecho que ele havia gostado muito, ele não se lembrava, e insistiu, não, cante um pedacinho, eu quero me lembrar como é que é. E eu, no meio do restaurante, eu comecei a cantar, lá enchi o peito e comecei. Solo per me l'infamia, mentre chiedeva a Dio che la poteva tender quando cadutaria. E fomos para frente, tinha muita gente do lado, riram muito, alguns mandaram calar a boca, aquele negócio todo. E nesse momento,
o professor Debona teve uma frase que foi fundamental para mim, influenciou muito na minha carreira, quando ele me disse: olha, Jair, você realmente, como cantor, é um excelente pintor. Anos mais tarde, em 1982, o artista lança seu livro de memórias, Curitiba, Pequena Montparnasse, onde resgata, agora pela escrita, um momento de grande efervescência na vida artística da cidade. Frequentei o ateliê do mestre por um largo período, junto com outros companheiros, e numa oportunidade o mestre Debona fez questão de fazer uma composição num quadro em que constasse ele num primeiro plano, num autorretrato, e colocasse os seus companheiros, para que aquilo servisse assim para ele ter como uma recordação. Enfim, eram boas horas, bons momentos que se passava ali junto àqueles companheiros, aqueles amigos todos, em que se falava sobre arte. Falar de meu pai, Teodoro Debona, me emociona muito e me gratifica muito. Faz-me voltar ao passado, aos meus tempos de infância, de adolescência, a toda essa caminhada, essa convivência que tivemos junto até os dias de hoje. Eu tenho alguns retratos meus pintados na minha infância, acho que devo ter uns 4 ou 5 retratos. Então eu me lembro que ele gostava muito até de pintar esses retratos, mas eu não gostava de posar para os retratos porque era uma coisa para mim, quando criança, muito sacrificante, porque eu tinha que ficar horas na mesma posição sem me mexer. Então eu estava sempre inventando uma desculpa para levantar, para sair da cadeira, né? E ele ficava bravo comigo, então eu não gostava de ser retratada, não. Esses últimos 10 anos é que a coisa melhorou. Eu sou muito procurado, vendo tudo que eu faço, não quero vender, eles me procuram e eu, às vezes, vendo sem querer mesmo vender. Se compreende nem por que se tem escola de arte, porque, no fim de contas, o critério está tão mudado que eles não encontraram ainda uma modalidade nova para criar uma base para a arte no futuro. A gente, ao mesmo tempo, fica triste, porque vem à mente lembranças assim da minha infância, da minha adolescência, onde eu passei assim, momentos muito felizes junto com ele, onde ele nos ensinou assim um grande amor de vida, um grande amor à natureza, muita fé, muita religiosidade, e um amigo que a gente podia contar sempre com ele nas horas que a gente precisava. Em 1985, Debona pinta sua última obra, Volta da Pesca, que fica inacabada e sem assinatura. Hoje, afastado da pintura, Debona revive, através de lembranças, seu universo pessoal.
Um universo construído de luzes e cores, tintas e telas, e, sobretudo, de humanidade. Caro me,